Vamos lá. Essa aqui é a aula 7. Ela está dividida em duas partes. A primeira parte dela, a parte A, corresponde ao estudo, à apresentação dos conversores digitais analógicos DAC e analógicos digitais ADC. Esse aqui é o conteúdo da aula de hoje, dessa primeira parte da aula de hoje. A parte 2 dessa aula corresponderá ao osciloscópio. As questões que estão assinaladas aqui para serem feitas, elas não precisam ser entregues agora, elas vão ser posteriormente apresentadas lá no TDIA como uma atividade. Vamos falar um pouquinho do contexto aqui desses conversores digital analógico, analógico digital. A variável física passa aqui por um elemento transdutor. No caso, tem sido sensores, temperatura, vazão, umidade, vibração, qualquer tipo de variável física, qualquer variável física, você tem um processo de transdução aqui. Nós abordamos nas aulas um processo de transdução de uma variável física para uma variável elétrica, como tensão elétrica, em duas etapas. Você tem, por exemplo, uma variação de resistência devido a uma variação de pressão. Então, a resistência variando com a pressão. Existem alguns materiais que, quando são deformados, eles produzem uma variação no valor da resistência elétrica ou da resistividade elétrica. Então, você usa isso para fazer essa primeira transdução. Logo em seguida, essa resistência, que na verdade está relacionada com a variável física, é colocada numa ponte de Winston, que é também um elemento transdutor. E vai fazer a segunda parte, a segunda etapa desse processo de transdução. Então tem a variável física, temperatura, pressão, vazão e o que a gente imaginar, aceleração. Temos resistência elétrica, variação da resistência elétrica, e também teremos variação da tensão elétrica na saída da ponte de Winston. Essa tensão elétrica, ela passa por um condicionamento analógico pela utilização de um amplificador e de filtros para a eliminação de ruídos. E após isto, nós temos aqui um sinal pronto para passar pelo conversor analógico digital. E, como o próprio nome fala, esse conversor vai produzir uma sequência de bits, são entradas digitais, que serão processadas num computador, por exemplo, ou num sistema digital. E após esse processamento, nós podemos ter uma nova sequência de bits. E essa sequência de bits vão ser saídas digitais que podem passar por um conversor digital analógico que vão ser aplicados agora uma saída analógica. E essa saída analógica vai ser aplicada no atuador para o controle da variável física. Tudo isso após um processamento. Nós podemos pensar, por exemplo, num sistema que está detectando aqui a massa sobre uma esteira numa linha de fabricação de uma empresa fabricando um determinado produto, e você tem uma leitura correspondente em tensão elétrica dessa massa nessa esteira, onde está indo matéria-prima para etapas posteriores a um processo de fabricação. Essa tensão elétrica aqui passa por um conversor analógico digital. Nós temos agora um sinal, uma entrada digital, uma sequência de bits, 1 byte, 2 bytes, 16 bits, 64 bits. E isso aqui vai para o barramento do computador. Ali há um software, um aplicativo, que vai processar essa informação. Decisões vão ser tomadas, esse sinal pode ir via internet para fora. Alguém vai visualizar o valor dessa massa em gramas ou em quilos, vai tomar alguma decisão via operador ou via automática, e ele vai determinar aqui uma outra sequência de bits que vai passar por esse conversor analógico digital analógico e vai no atuador. Esse atuador aqui pode ser, por exemplo, a abertura de uma válvula, onde a matéria-prima que está sendo colocada sobre a esteira é diminuída ou aumentada, dependendo da decisão que foi tomada no sistema digital aqui.
Então você tem um processo de leitura de uma variável até um processo de atuação sobre o ambiente onde essa variável está introduzido. E isso após um processamento. Ainda sobre o contexto dos conversores analógicos digitais, digitais analógicos, nós temos aqui dois mundos. O mundo analógico também pode ser um mundo denominado como mundo real, onde nós temos a realidade, onde estão as grandezas físicas e dimensões, o som, imagem, movimento, posição, ou informação como textos e números. E aqui também temos pressão, temperatura, vazão, ou até outras quantidades químicas também. E um mundo digital, um outro mundo. Nós temos aqui uma fronteira entre os dois mundos. E os conversores analógicos digitais e digitais analógicos, eles estão presentes exatamente nessas fronteiras aqui. Nessa fronteira entre a realidade e o mundo digital. O mundo analógico e o mundo digital. Aqui temos a digitalização. E aqui você tem um processo de conversão de uma grandeza analógica para uma grandeza digital. Você efetua essa conversão ou essa digitalização através de dispositivos e sensores. Nós temos tratado esses sensores no nosso curso, nessa disciplina. Também temos o processo de codificação, que é bastante interessante, mas foge ao escopo da disciplina abordar nesse momento. Um sinal digital, ele pode ser armazenado e ele pode ser processado. Isso é extremamente interessante, extremamente útil e extremamente relevante na realidade do século XXI em que vivemos. Então temos armazenamento aqui em unidades de armazenamento, aqui citada 3, por exemplo, e processamento por meio de softwares, apps, interação com o usuário e etc. Também existe a possibilidade de comunicação. Eu pego esses dados digitais, sequência de bits, essa tabela com informações e transmito isso através de modems, redes locais, internet, etc. até um outro local onde também pode ocorrer o armazenamento e o processamento desses dados, dessas informações. Por fim, através de dispositivos de saída, como monitores, numa interface homem-máquina, por exemplo, onde um operador poderia visualizar remotamente o que está acontecendo aqui com a grandeza física, lá no local onde ela está sendo medida. Também a presença de atuadores que vão atuar sobre o ambiente, a partir desse processamento, desse armazenamento. Então nós temos novamente a presença do conversor, no caso aqui o digital analógico, o DAC. Então a passagem do mundo digital para o mundo analógico. Vamos falar um pouquinho do conversor digital analógico. Ele possui uma saída analógica, que a gente vai chamar de VS, conforme está aqui na simbologia, né? Você tem aqui a saída analógica, VS, N entradas digitais, a entrada D0, D1 e Dn-1. Então aqui resulta em N entradas digitais. E há uma tensão de fim de escala, uma tensão elétrica de fim de escala, em que o projetista, né, determina essa tensão conforme a utilização desse conversor. Parâmetros de projeto de um DAC, ou de um conversor digital analógico. Valor de fundo de escala atribuído pelo projetista, esse FS, é um valor que o projetista escolhe dependendo da aplicação do seu conversor, de como ele vai funcionar. Nós vamos ver um pouquinho mais disso nos próximos slides. Número de valores de tensões elétricas que podem ocorrer na saída VS, para cada sequência de bits na entrada. Dependendo da quantidade de bits que você tem aqui na sua entrada, você vai ter uma quantidade limitada, não infinita, mas limitada de valores para a VS. E correspondentes, cada um desses valores de VS, a cada sequência de bits.
a variação da tensão elétrica devido ao incremento de uma unidade em um número no formato digital. Ou seja, eu estou pensando assim, eu tenho, no caso de 3 bits, n igual a 3, eu tenho 0, 0, 1. Depois eu tenho 0, 1, 0. Houve o quê? Um incremento. Então, de 0, 0, 1 até 0, 1, 0, eu tive uma variação em Vs de ΔV. Percebe? De 0, 1, 0 para 0, 1, 1, eu tive uma nova variação na saída Vs, também de ΔV. E assim sucessivamente. E essas variações aqui, para cada incremento em uma unidade no número no formato digital, é dado aqui por essa expressão aqui. A tensão máxima na saída do DAC, note que o Fs é um valor que não corresponde a essa tensão máxima. Embora Fs seja uma tensão elétrica, ele não é o valor máximo. Embora ele seja superior, mas o valor máximo da tensão na saída é dado por Vmax igual a Fs menos o ΔV. E a tensão mínima a gente vai assumir aqui igual a 0 volts, embora possa haver projetos em que essa tensão mínima seja diferente de 0. Mas vamos assumir aqui 0, para simplificações também. Esse gráfico aqui, ele não é um gráfico de uma reta aqui, de alguma coisa em função de outra, como a gente tem costume de abordar. Nós temos aqui uma correspondência. Esse é um gráfico de correspondência de sequência de bits para tensão elétrica analógica na saída de um conversor digital analógico. Então eu tenho aqui para esse sequência de bits 0, 0, 0, bit D0, 0, bit D1, 0 e bit D2, 0. Eu tenho aqui esse valor para Vs. Para essa outra sequência eu tenho esse outro valor para o Vs. Para essa outra sequência de bits eu tenho esse outro valor para Vs e assim sucessivamente. O primeiro valor que nós temos definido é o Fs, nosso fundo de escala. Esse é o nosso primeiro valor que nós temos definidos nessa curva de correspondência entre o sinal digital e o sinal analógico. O número de tensões de Vs que vamos ter está relacionado com a quantidade de bits que nós temos aqui na nossa sequência de bits que será transformado para sinal analógico. E no caso, como já vimos no slide anterior, é 2 elevado a n. Nesse caso aqui nós temos 3 bits. Então n é igual a 3. 2 elevado a 3 são 8. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tensões elétricas que vão fazer correspondência com 8 valores, 8 estados aqui da minha entrada digital. Então temos aqui 8 valores aqui e 8 valores aqui. 2 elevado ao cubo devido ao número de bits que compõem a minha entrada. Em seguida, nós temos aqui o intervalo ΔV. O intervalo ΔV vai ser dado por Fs sobre 2n. No nosso exemplo aqui, o n é igual a 3. 2 elevado a 3, 8. Então, o valor ΔV vai ser esse valor Fs dividido por 8. Então, se o Fs for, digamos, 8 volts, então eu vou ter ΔV igual a 1 volt. Simplesmente isso. Então eu vou ter 1 volt aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7 volts. Já está para imaginar qual que é o valor V máximo, né? Então o V máximo vai ser o Fs menos o ΔV. E o V mínimo igual a 0 volts, nós estamos assumindo aqui. Então o V mínimo está aqui, 0 volts. O V máximo está aqui, Fs menos ΔV. Então Fs está aqui e o ΔV está aqui. A gente já calculou. Nós vamos ter agora os demais valores, né? Aqui, se eu tenho aqui Fs sobre 8, se eu acrescentar o ΔV,
que é Fs sobre 8, vai dar 2 Fs sobre 8. Fs sobre 8 mais ΔV vai dar 2 Fs sobre 8. ΔV Fs sobre 8. E assim sucessivamente, vai acrescentando de 1 ΔV em 1 ΔV até chegar em 7 ΔV. Aqui está o V máximo. Se o Fs, como no exemplo que a gente pensou aqui, bem fácil de utilizar, Fs fosse igual a 8 volts, então nós teríamos 1 volt, 2 volts, 3 volts, assim sucessivamente, como nós falamos anteriormente. E aqui chegaria nos 7 volts, se aqui for 8 o Fs. Vamos agora falar do circuito. Eu desde já peço para que vocês não se assustem. Não é o escopo da disciplina Instrumentação e Controle, a parte de instrumentação, abordar a fundo circuitos. Embora nós já tenhamos abordado bastante de circuitos nessa disciplina. Então, nessa parte aqui do conversor de digital analógico, nós vamos apresentar uma rede denominada rede R2R, que é uma das soluções na implementação de conversores digitais analógicos. E a gente não vai se aprofundar nesse circuito. É necessário aqui uma análise de circuito relativamente simples. Muitos de vocês que fizeram circuitos elétricos e fotônica têm condições de fazer essa análise aqui, mas nós não vamos cobrar aqui nessa disciplina essa análise. Fica aí para quem porventura tiver alguma curiosidade efetuar essa análise. Mas ela é muito simples de ser feita, mas não será abordada aqui. Vamos ver. Nós temos aqui a nossa saída analógica e a nossa entrada digital. Olha aqui como ela aparece aqui, a entrada digital. Esses valores da entrada digital assumem valores binários, né? 0 ou 1. No caso aqui, nós podemos ter um nível lógico 1, por exemplo, em 4,8 volts. Podemos assumir isso. Nível lógico 1, 4,8 volts, ou 5 volts, um valor nominal, se porventura alguém assim preferir. E a gente pode assumir aqui o valor de R0, que é essa resistência aqui, de realimentação nesse amplificador operacional, esse R0 igual a 2R. Note aqui que eu não estou nem me preocupando com o valor de R. Estou assumindo aqui o R0 igual a 2 vezes o valor de R, 2R aqui, no caso. Se eu substituir aqui nessa expressão, nós não vamos pedir para que vocês deduzam essa expressão, mas vamos pedir para que vocês utilizem essa expressão. Você vai substituir aqui o R0 por 2R, vai cortar, vai ficar menos V. O V é 4,8. Então vai ficar menos 4,8, que multiplica as entradas aqui. As entradas, por sua vez, quando estiverem em nível lógico 0, todas elas, então o A1 vai ser 0, o A2 0, o A3 0 e o A4 0. Mas quando nós tivermos um incremento, digamos 0, 0, 0, 1, então vamos ter o A1 igual a 0, o A2 0, o A3 0 e o A4 1. Quando tivermos 0, 0, 1, 0, nós vamos ter o A1 0, o A2 0, o A3 1 e o A4 0. E assim sucessivamente. Lembrando que o nível lógico alto não é 1, mas é 4,8 volts aqui. Vamos fazer isto agora e preencher essa seguinte tabela. A sequência de bits na entrada. Aqui está minha sequência de bits. E nós temos aqui, fizemos a substituição dos valores nessa expressão. Aqui está a expressão. Fizemos as substituições aqui. E encontramos esses valores e preenchemos essa tabela para cada sequência de bits correspondente à entrada digital do meu conversor digital analógico. Aqui está aqueles parâmetros que nós abordamos anteriormente. O N igual a 4, são 4 bits. O Fs aqui é 6,4 volts. Nós vamos confirmar isso em instantes. O número de tensões aqui de Vs são 2 elevado a n, 2 elevado a 4, que vai dar 16. Se contar aqui, vocês vão ver que temos 16 valores de tensões elétricas correspondentes aqui às entradas digitais, à entrada digital. O ΔV vai ser Fs sobre 2n.
16,4 dividido por 16, que vai dar 0,4 volts. Esqueci de colocar a unidade aqui, 0,4 volts. Note aqui que a variação vai sendo de 0,4 em 0,4 na medida que vai incrementando a saída. Percebe? Conforme nós já tínhamos mencionado, aqui está exemplificado. V máximo 6,4 volts menos 0,4, que é o Fs menos o ΔV, que vai resultar em 6 volts. Está os 6 volts. E o V mínimo 0 volts, como a gente já tinha mencionado. Então, vamos parar por aqui. Esse tópico de conversores digitais analógicos tem muito a ser tratado a esse respeito, mas nós vamos parar por aqui para que nós possamos preservar o escopo da disciplina. E vamos continuar aqui abordando esse tema aqui da digitalização. A digitalização, ela envolve a amostragem. E a amostragem, ela tem a ver com tempo. Quando você fala em amostragem, nós lembramos rapidamente de tempo de amostragem. É o tempo entre duas leituras de sinais analógicos na entrada. E também a quantização, que é a leitura do valor. Então temos um sinal analógico com infinitos valores possíveis, um sinal contínuo. Pelo processo de digitalização, você obtém aqui o que nós chamamos de sinal quantizado. Esse sinal ele é quantizado e ele também é amostrado. Aqui é interessante ter em mente o seguinte: notem que você não tem mais um contínuo de valores, mas você tem valores medidos entre intervalos, que a gente chama de amostras ou amostragem. Entre esses intervalos aqui, você vai ter leituras correspondentes ao sinal real analógico. O valor dessas leituras, a quantização, ela não é necessariamente exata com relação ao sinal na entrada. E vamos lá, vamos falar de um sistema aqui, conversor analógico digital. Vamos fazer um exemplo de como nós podemos obter, a partir de um sinal analógico, uma sequência de bits, código binário, na saída, uma saída digital. Vamos lá, vamos falar um pouquinho do funcionamento desse circuito. Vamos olhar aqui os elementos presentes nesse circuito. Um deles é o comparador, é uma parte do circuito que vocês conhecem bem. Outro deles é o conversor digital analógico. Nós acabamos de abordá-lo. Uma das finalidades pelas quais nós abordamos os conversores digitais analógicos é essa aplicação aqui que nós estamos apresentando. Nós temos aqui um contador, ele vai contar 0001, depois 0001, depois 0002, 0001, 0010, 0011, 0010 e assim sucessivamente. Ele vai efetuar aqui a contagem em digital, em sequência de bits. E temos aqui um registrador. Esse elemento aqui, ele armazena a sequência de bits que sai aqui desse contador aqui. Isso aqui vai sendo armazenado, o tempo todo é armazenado. E por fim, temos aqui um elemento de controle aqui. E nós vemos aqui nesse elemento de controle a conexão desse sistema com a unidade central de processamento, uma CPU, um microprocessador, ou uma placa-mãe, um circuito de processamento computacional e tal. A gente pensa um pouco no processador aqui, não é? Você tem um sinal de sincronismo, um sinal que vem do processador. Então, aqui nessa porta lógica, aqui, a porta AND, nós temos aqui 3 entradas. Essa entrada aqui vem do comparador. Essa aqui é o sinal de sincronismo, que está variando aqui. A gente vai ver ele já já. E esse sinal de hold aqui vai fazer com que o processador permita que o processo aqui de conversão analógico-digital aconteça. Então, você vai ter um momento entre o fim de uma conversão e o início de uma nova conversão. Então, temos aqui um intervalo de tempo entre o fim de uma conversão
e o início de uma nova conversão de sinal analógico para digital. Isso é determinado pelo processamento feito pela CPU, que não está desenhada aqui. Isso vai ocasionar aqui o que nós chamamos de amostragem. Nós chamamos de amostragem esse intervalo de tempo aqui entre o fim de uma conversão e o início de uma outra conversão. E também todo o processo de conversão também leva um tempo. Então a amostragem ela vai ser determinado o tempo de amostragem entre o fim de uma conversão, o início da nova conversão e o final dessa conversão. Aí vai resultar no tempo de amostragem. Vamos lá. Primeiro, nós temos aqui um sinal de sincronismo proveniente ao sistema de processamento, lá onde está o processador, o microprocessador, a CPU. Nós temos também essa entrada hold aqui, que vem lá do sistema de processamento, igual a nível lógico 1. Esse hold em nível lógico 1 significa que não temos aqui na saída dessa porta E o sinal clock. Ele não está. Por que ele não está aqui? Porque você tem aqui uma inversora aqui, né? A porta inversora bem aqui. Então eu vou ter o nível lógico 0 como uma das entradas de uma porta E. E se você tem uma das entradas de uma porta AND em 0, então a saída vai ficar em 0. Ou seja, você não tem sinal de clock aplicado no contador. Portanto, o contador está parado, totalmente parado. E o latch também não está ativo. Ele não está efetuando o armazenamento dessa sequência de bits, enquanto esse nível lógico de hold estiver em 1. E quem determina esse nível lógico 1 é o processador, ou sistema de processamento. E o processador, quando ele começar ao processo aqui de conversão, ele vai mudar esse nível lógico. Vamos seguir. Nós temos aqui a entrada analógica, digamos que esteja aqui em 3 volts, como exemplo, certo? E agora, o nosso contador binário, ele está em 0, sequência de zeros aqui. E vai resultar em 0 volts aqui no nosso conversor digital analógico. E, portanto, 1 como sendo a saída do comparador. Note aqui que o 3 é maior que 0. Comparador, como nós já vimos em aulas anteriores, nível lógico 1 aqui. O único empecilho para que o sinal de clock saia aqui da porta AND, saia aqui na porta AND, é exatamente esse 1 aqui. Então está esperando, esse sistema está desse jeito aqui, aguardando a autorização do processador para começar o processo de conversão de analógico para digital, ou a digitalização propriamente dita, né? Vamos lá. Houve a transição de 1 para 0. Então tem um 0 aqui, o registrador está armazenando os bits aqui, e agora temos nível lógico 1 aqui, nível lógico 1 aqui, e então o sinal de clock está indo para o nosso contador. Ele começa aqui a efetuar a contagem. Vamos lá. Efetuou a contagem 000 para 0001. E aqui você tem conversor digital analógico, colocou aqui 1 volt. A comparação 3 volts é maior que 1 volt. Então esse controle lógico aqui continua em 1. Após aqui a comparação. Vamos lá. Sinal de sincronismo, mais um ciclo do sinal de sincronismo. Nós temos 0010, ou seja, seria o número 2 aqui, ou 2 volts, né? Após a conversão digital analógica. 2 volts. 3 é maior que 2, continua a 1. O sinal de sincronismo continua atravessando a porta lógica. E mais um ciclo do sinal de sincronismo, nós temos mais um valor aqui, incrementado aqui, desse contador binário, que vai resultar em 0011. E passando pelo conversor digital analógico, resulta em 3 volts. Agora nós temos aqui uma igualdade. 3 volts com 3 volts. O circuito comparador vai detectar isso e vai produzir o quê? Uma transição. Olha aqui. Estava de 1, passou para 0. Nota que esse 0 vai fazer com que
o sinal de clock não chegue mais aqui. Ciclos do sinal sincronismo, eles não vão mais chegar aqui. Portanto, esse contador binário ele não mais vai incrementar. E esse valor aqui, ele fica aqui armazenado nos latches. Correto? E esse nível lógico 0 aqui, no fim de conversão, ele vai para o sistema de processamento. Em algum momento, o processador vai identificar esse nível lógico 0 e vai proceder à leitura desses bits e armazenamento na memória. E o hold aqui volta para nível lógico 1. E nós temos aqui outra DTP. E nós temos outra coisa interessante. Esse contador binário aqui, ele fica zerado, evidente, né? Para que nova conversão seja realizada. Eu creio que ficou claro, não? Espero que vocês tenham compreendido. Eu acho bastante interessante isso. E qualquer dúvida é só falar que a gente explica de novo em outro momento. Eu escrevi aqui aquilo que eu acabei de falar. Eu procurei escrever aqui na forma de um roteiro para vocês também utilizarem aqui como referência aqui para a compreensão desse circuito, tá? Então isso aqui nada mais é do que aquilo que eu acabei de falar. Aqui é o processo que a gente também já falou. E só pontuando aqui que o intervalo de amostragem é o tempo entre o sinal fim de conversão e o comando de início. Então, onde está aquele hold, né? O hold e o fim de conversão. Então, esses dois sinais aqui, um que vai para o processador e outro que vem do processador. Então, esses dois sinais aqui determinam esse intervalo de amostragem aqui. Isso aqui foi o que a gente acabou de abordar e só para a gente relembrar. E aqui estão algumas questões. Não é para entregar, exceto pelo TDIA. Eu vou, no momento oportuno, mandar as instruções, colocar as datas, tudo direitinho. E vou pedir para vocês entregarem e responderem essas perguntas aqui, que estão relacionadas ao que a gente abordou aqui nessa primeira parte da aula. Espero que tenha sido legal.